estudante da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Nilza, estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você aí de sua casa. Relembrando os nossos cuidados antes de entrarmos na conversa de matemática. O distanciamento social, você continua mantendo? É uma questão importante mantermos ainda nesse momento da Covid-19, não é mesmo? Trago para você a imagem de duas estudantes, a Eunice e a Nilce, lá da Escola Municipal Vila São José, e observem que o distanciamento social entre elas é mantido. Recorde-se disso e mantenha esse distanciamento social. Mas não é só isso. A higiene das mãos é algo extremamente importante, necessário, e além disso, o uso da máscara. E para isso, trago uma imagem do senhor Amazor de Araújo, lá da Escola Municipal Colombo, em sala de aula, usando a sua máscara corretamente. São cuidados que precisamos manter ainda, não é mesmo? Muito bem. Hoje nós vamos conversar a respeito de poliedros. Se recordam de nossa última aula? Fizemos uma conversa a respeito dos sólidos geométricos. Se lembram disso? Comparamos, conferimos onde podemos encontrar estes sólidos geométricos em nossos espaços, aonde estamos presentes, no meio ambiente. E hoje a nossa conversa é a respeito de poliedros. Vocês sabiam que a palavra poliedros, ela é uma palavra de origem grega. Poli quer dizer muitas e edro quer dizer faces. Então, vamos trabalhar sobre formas geométricas que apresentam muitas faces. Apresentei a vocês na aula passada os sólidos geométricos, aonde comentei que alguns são poliedros, outros são corpos redondos e temos uma terceira classificação de sólidos geométricos. Trago aqui hoje para vocês apenas aqueles que são classificados como poliedros. Os poliedros são formados somente por planas. São compostos de faces, arestas e vértices. Nós não conversamos na aula passada a respeito de faces, vértices e arestas. Mas vou demonstrar a você, estudante, agora. Por exemplo, esta forma geométrica aqui, ela é um poliedro. Possui muitas faces. Ó, essas são as faces deste poliedro. Cada face é uma figura plana. Observem que temos aqui uma figura plana que conhecemos por triângulos. Iremos conversar a respeito de figuras planas em nossa próxima aula também. Temos uma face triângulo, uma outra face triângulo. Temos aqui um retângulo e um retângulo. Todos esses que identifiquei são as faces deste poliedro. Mas ele é classificado, ou ele tem três características importantes: faces, vértices e arestas. Quando pensamos em duas faces, por exemplo, esta face aqui e esta face aqui. Entre estas duas faces, nós temos uma aresta. Então, o encontro de duas faces dá origem a uma aresta. Se pensarmos nesta posição aqui, entre esta face e esta face é um triângulo, esta outra face aqui é um retângulo. O encontro destas duas faces forma uma aresta. Então, nós temos faces, temos arestas e temos o vértice.
Por exemplo, quando pensamos aqui nesta face, tá? E nós temos uma aresta aqui e outra aresta aqui. O encontro dessas duas arestas, esse cantinho aqui, ele se chama de vértice. Então, em um poliedro, nós temos muitas faces, nós temos vários vértices e nós temos várias arestas. Um poliedro composto de faces, vértices e arestas. Tudo bem até aí, estudante? Vou pegar este outro poliedro aqui, ele é um tetraedro, tá? Só para nós reforçarmos. Nós temos aqui faces, nós temos arestas e nós temos os vértices. Então, recordando, o encontro de duas faces forma uma aresta e o encontro de duas arestas forma um vértice. Face, vértice e aresta. Deixe-me demonstrar a você aqui na tela. Trago o exemplo do octaedro, um poliedro, o cubo, um paralelepípedo. Espero que vocês se recordem da última aula, onde escrevemos os nomes de alguns destes sólidos geométricos. Pirâmide de base quadrangular, dodecaedro e tetraedro. Observem que todas as imagens que estou demonstrando a vocês são imagens de poliedros. Por que eles são poliedros? Porque eles apresentam muitas faces, muitos vértices e muitas arestas. Tudo bem até aí, estudante? Compreendido o que é um poliedro? Vamos continuar então? Muito bem. Vamos escrever no caderno os nomes destes poliedros. Estes que acabei de apresentar a você. O octaedro, o cubo, apresentei a você o paralelepípedo, a pirâmide de base quadrangular, o dodecaedro e a pirâmide de base triangular. A pirâmide de base triangular também posso chamá-la, de acordo com o exemplo que apresentei a você, de tetraedro. Vou pedir para que você novamente aí em seu caderno, sei que você já fez isso em nossa última aula, mas estamos tentando memorizar o nome destes sólidos geométricos e na aula de hoje são especificamente poliedros. Vou dar um tempinho para que você procure se recordar destes nomes que acabei de apresentar a você e pedir que você escreva aí em seu caderno. Na sequência, nós iremos fazer a conferência.
Prontinho, estudante? Vamos fazer a conferência, então? Muito bem. Octaedro, cubo, paralelepípedo, pirâmide de base quadrangular, dodecaedro e tetraedro ou pirâmide de base triangular. Sei que você já está familiarizado com estes nomes, né? Mas não custa estarmos reforçando, escrevendo novamente em nosso caderno. Isso irá ajudar a memorizar caso esqueçamos de alguns, não é mesmo? Mas vamos continuar trabalhando então? Bom, pensando que um poliedro ele é composto, formado por muitas faces, muitas arestas e muitos vértices, precisamos identificar para cada poliedro quantas faces ele tem, quantas arestas tem e quantos vértices tem este poliedro. Vou pegar, por exemplo, uma pirâmide de base, uma pirâmide oblíqua de base quadrangular. Por que de base quadrangular? Porque em sua base nós temos um quadrado, certo? Uma pirâmide oblíqua de base quadrangular. Ela é um poliedro. Por quê? Porque ela apresenta muitas faces, muitos vértices e muitas arestas. Deixa eu apresentar aqui a você também essa pirâmide de base quadrangular. A pergunta é: quantas faces há em uma pirâmide de base quadrangular? Vamos pensar juntos, estudante? Vejam bem. Nós temos aqui uma face, 2, 3, 4 e temos aqui essa que é a base, uma quinta face. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma pirâmide de base quadrangular apresenta 5 faces. É importante nós identificarmos estas informações quando pensamos em um poliedro. Bom, comentei a vocês que a aresta, ela é a junção, ela é o encontro de duas faces. Tenho esta face e tenho esta face. O encontro de duas faces forma uma aresta. Então, nós temos várias arestas neste poliedro. Tanto quando olho ela nesta posição, quando penso aqui, olha, tenho várias arestas. Bom, e aí precisamos pensar quantas arestas há neste poliedro. Vamos lá? Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, uma pirâmide de base quadrangular, ela tem 8 arestas. Vamos anotar ali. Já sabemos que este poliedro possui 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5 faces e 8 arestas. Só confirmando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, e o encontro de duas arestas forma um vértice. Então, vamos pensar agora, juntos, quantos vértices há em uma pirâmide de base quadrangular. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a pirâmide de base quadrangular possui 5 vértices. Finalizando, 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Essas são as informações a respeito
de uma pirâmide de base quadrangular. Mas e se pensarmos em uma pirâmide de base triangular, um tetraedro? Será que teríamos a mesma quantidade de faces, de arestas e de vértices? Vamos pensar juntos, estudantes. Faces. Tetraedro possui 1, 2, 3, 4. 4 faces. Diferente da pirâmide apresentada, que é uma pirâmide de base quadrangular. Quando falo em um tetraedro, ou pirâmide de base triangular, a sua base é um triângulo. Por isso que eu chamo ela de pirâmide de base triangular. Então vamos lá. 4 faces, 1, 2, 3, 4. Vamos ver agora as arestas, que são o encontro de duas faces. Face, face, o encontro delas, eu tenho uma aresta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em uma pirâmide de base triangular, eu tenho 6 arestas. Enquanto em uma pirâmide de base quadrangular, eu tenho 8 arestas. E vértices? A pirâmide de base quadrangular tem 5 vértices. Na pirâmide de base triangular, nós temos apenas 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Então, quando pensamos em pirâmides, são poliedros, sim, mas de acordo com a sua base, elas são pirâmides que vão apresentar faces, arestas e vértices diferentes. Então, essa classificação de quantas faces, quantos vértices e quantas arestas há em um poliedro, precisamos pensar e analisar para cada poliedro que estamos identificando. Tudo bem até aí? Bom, agora trago a você, estudante, um desafio. Apresento aqui o cubo. Tenho aqui um cubo, um poliedro. Se é um poliedro, tem face, vértices e arestas. Bom, mas agora é com você. Responder aí em seu caderno. Quantas faces, quantas arestas e quantos vértices há em um cubo? Vou dar um tempo para você, estudante.
Prontinho, estudante? Vamos fazer a conferência de quantas faces, arestas e vértices há em um cubo? Bom, vou fazer essa contagem que você fez aí em seu lar, observando apenas a imagem que a professora apresentou. Eu estou aqui com um cubo que estou manuseando e é claro que fica muito mais fácil fazer essa contagem manuseando o poliedro do que apenas observando como você fez. Mas tenho certeza de que está tudo correto. Vamos lá? Bom, vamos primeiro calcular as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o cubo tem 6 faces. Acertou aí em seu caderno? Torço para que sim, não é mesmo? Bom, as arestas são o encontro de duas faces. As arestas são onde estou manuseando aqui, olha, passando o dedo, tá? Vamos fazer a contagem das arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um cubo tem 6 faces e 12 arestas. Vamos conferir novamente? Será que é isso mesmo? Vamos lá? Vamos contar numa posição diferente. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isto mesmo. Um cubo tem 12 arestas. Certo aí em seu caderno? E aí, nos falta calcular quantos são os vértices. Os vértices surgem do encontro de duas arestas. Observe, o encontro destas duas arestas dá origem ao vértice. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, vou virar. 5, 6, 7, 8. Então, o cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Mas podemos conferir novamente. Vamos virar ele numa outra posição e vamos fazer a conferência novamente do vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isto mesmo. 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Espero que tenha ficado claro a você, estudante, aí de sua casa, o entendimento de que um poliedro ele é composto por faces, vértices e arestas. E também de que é muito simples nós estarmos calculando quantas faces, quantos vértices e quantas arestas possui um poliedro. Podemos continuar? Trago agora uma outra situação que é fácil de pensarmos nela quando estamos trabalhando com poliedros. Vamos lá? A Bel tem um aquário com a forma de um paralelepípedo. Um paralelepípedo tenho aqui. Um paralelepípedo, um poliedro.
As medidas deste aquário de Abel são: comprimento, 2 metros. Então, observem aqui, comprimento, 2 metros. Medida de largura, 1 metro. Então, eu tenho aqui 2 metros, eu tenho aqui a largura, 1 metro. E medida de altura, 2 metros. Então, eu tenho 2 de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. A pergunta é: qual é a medida do volume deste aquário? Estudante, se eu quero saber o volume deste aquário, ou seja, o volume deste paralelepípedo, como é que eu faço esse cálculo para encontrar o volume, ou seja, para descobrir a capacidade, quanto eu posso colocar de líquido lá dentro deste recipiente? Como calculamos o volume? Nós multiplicamos as medidas. O comprimento vezes a largura vezes a altura. Multiplicamos as 3 medidas. Observe, este paralelepípedo tem um comprimento de 2 metros, uma altura de 2 metros e a largura de 1 metro. Se queremos saber qual é o volume deste aquário, precisamos multiplicar o comprimento vezes a altura vezes a largura. É simples. Imagino que você, inclusive, já saiba disso. Vamos fazer isso juntos? Bom, comprimento 2 metros, largura 1 metro e a altura 2 metros. Então, precisamos realizar 2 vezes o 1 vezes o 2. E assim nós vamos encontrar o volume deste aquário, o aquário do Abel. 2 vezes o 1 é 2. E agora vamos realizar o 2 vezes o 2. 2 vezes o 2 é o mesmo que 2 mais 2, que é um total de 4. Então, o volume deste aquário é de 4 metros cúbicos, pois 2 vezes o 1 vezes o 2 dá um total de 4 metros cúbicos. Quando pensamos nesse 4 metros cúbicos e vamos representá-lo, metros cúbicos, é representado pelo algarismo 3. Então, só indicar o 3 ali ao ladinho do M, que é a nossa símbolo de metros. Então, o volume deste aquário é de 4 metros cúbicos. Simples, não é mesmo? Se vamos falar de poliedros, vamos também calcular o volume de alguns destes poliedros. Mas agora trago a você, estudante, uma situação que acredito que seja muito comum para vários de vocês que trabalham com o transporte. Vamos lá? Vamos ver a situação? Arnaldo faz transportes de areia para uma empresa particular. Ele usa seu caminhão e cobra R$ 8,00 por metro cúbico de areia transportado. Quanto Arnaldo vai receber pelo frete, considerando o carregamento completo em seu caminhão? Vamos ler juntos novamente essa situação-problema? Arnaldo faz transportes de areia para uma empresa particular.
Ele usa o seu caminhão e ele cobra R$ 8 por metro cúbico de areia transportado. Ou seja, a cada 1 metro cúbico de areia, ele cobra R$ 8 por este transporte. Vamos parar aí, vamos pensar aí. Se ele cobra R$ 8 por metro cúbico, se a minha unidade de medida está ao cubo, isso quer dizer que eu já tenho aí o volume, ou seja, a cada 1 metro cúbico, o Arnaldo cobra R$ 8. Bom, quanto o Arnaldo vai receber pelo frete, considerando o carregamento completo em seu caminhão? Precisamos saber quais são as medidas deste caminhão, não é mesmo? Se ele cobra R$ 8 a cada 1 metro cúbico, precisamos saber qual é o volume que este caminhão do Arnaldo transporta. Então, para isso, nós precisamos saber qual é o comprimento, qual é a largura e qual é a altura do caminhão do Arnaldo. Muito bem. Então, aqui temos uma imagem fictícia que representa o caminhão do Arnaldo e agora sim vamos para as informações mais importantes. Temos aqui a indicação do comprimento deste caminhão, 5 metros, da altura deste caminhão, 1 metro, e de sua largura, 3 metros. Então, vamos pensar que ele tem o formato de um paralelepípedo, né? Esse lugar onde o Arnaldo transporta a areia, ele tem o formato de um paralelepípedo com 5 metros de comprimento, 1 metro de altura e 3 metros de largura. 5 de comprimento, 1 de altura e 3 de largura. Precisamos primeiramente descobrir qual é o volume que o Arnaldo consegue transportar em seu caminhão. Se vamos ter que calcular o volume, teremos que multiplicar o comprimento vezes a altura vezes a largura. Mas será que é só isso que este problema nos pede? Ele recebe a cada 1 metro cúbico R$ 8. Então, quando soubermos a medida deste volume, ainda precisamos calcular este resultado do volume multiplicado por 8. Eu vou dar um tempinho para que você realize este cálculo aí em seu caderno e nós já continuamos.
Vamos lá, estudante? Você fez esse cálculo mental, fez o registro no caderno. De uma forma ou de outra, iremos conferir se o resultado que você encontrou, ele está correto. Espero que sim. Bom, o caminhão tem 5 metros de comprimento, 1 metro de altura e 3 metros de largura. Então, para calcular o volume, que é o primeiro cálculo que precisamos realizar, precisamos multiplicar o comprimento vezes a altura vezes a largura. Vamos lá? Então, 5 vezes o 1 vezes o 3. 5 vezes o 1 é 5. E 5 vezes o 3, só recordando, 5 vezes o 3 é o 3, mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Então, 5 vezes o 3 é 15. Isso quer dizer que o caminhão do Arnaldo pode transportar, nele cheio, 15 metros cúbicos de areia. Mas aí precisamos nos recordar da outra informação. Ele cobra R$ 8,00 por metro cúbico de areia transportado. Se em seu caminhão cabem 15 metros cúbicos de areia e ele cobra R$ 8,00 a cada 1 metro cúbico, quanto Arnaldo irá receber por este transporte? O que precisamos fazer para resolver, para descobrir este valor? Transporta 15 metros cúbicos, é R$ 8,00 a cada metro cúbico, então seriam 8 metros cúbicos, mas eu teria que somar o 15 mais 15, 15, 15, 15, 8 vezes este 15. Pensar em uma adição daria uma operação com muitas parcelas. É muito mais fácil nós realizarmos este cálculo resolvendo a multiplicação. Então, vamos lá, resolver o 15 vezes o 8. Este cálculo você também fez mental, estudante, ou realizou aí em seu caderno? Primeiramente, iremos fazer o 8 vezes o 5. 8 vezes o 5 é 5 mais 5 mais 5 mais 5 e vou repetir 8 vezes este 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40. Então, 8 vezes 5 é 40. Observem que coloco o 0 na ordem da unidade e o 4 vai para a ordem ainda ser multiplicada. 8 vezes o 1 é eu somar o 1 8 vezes, que vai dar um total de 8. Mas tenho que somar o 4 que está acima. Então, 8 mais 4, que dá um total de 12. Então, Arnaldo irá receber, pelos 15 metros cúbicos de areia que ele pode transportar, um total de R$ 120. Espero que tenha sido tranquilo para você, estudante, realizar e estudar um pouquinho a respeito de poliedros na aula de hoje. Nossa aula se encerrou. Aguardo você em uma próxima aula. Se cuide!